Boa noite, pessoal, tudo bem? Terça-feira, e aí, já tá todo mundo com coragem de beber vinho ou não? Eu, como sempre, estou, né, com uma tacinha na mão, aproveitando tudo que tem de melhor dessa bebida maravilhosa. Hoje é um dia muito especial, vou estar com um amigo, um cliente, uma pessoa tão especial, que é o Geraldo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o mundo do vinho, sobre como simplificar isso, harmonização. Ele vai estar contando um pouquinho do projeto dele. Boa noite, Regina, tudo bem? O pessoal já está entrando aqui, que bacana. Simone já está aqui, queridíssima, minha aluna linda, super dedicada. Adoro, pessoal. Que bom que vocês estão aqui comigo. Mais um dia para a gente falar sobre vinho, desmistificar, né? Tantas dúvidas que vêm surgindo. Acho não, eu tenho certeza que o vinho é a bebida da pandemia. Então, quer dizer, todo mundo com muitas dúvidas, né? E acho até que é o momento da gente estar falando sobre isso, tá desmistificando, tá tirando as dúvidas de vocês. Então, adoro minhas lives porque todo mundo é tão participativo, né? As pessoas sempre me perguntam, eu tento responder da melhor forma possível. É difícil, às vezes, acompanhar, mas a ideia aqui é estar trocando bastante informação com vocês. O Geraldo já entrou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele. Aqui, vamos lá. Deixa eu te chamar ele conseguiu, mas eu já chamo, não tem problema, que eu não quero perder tempo, porque a gente só tem uma hora e eu quero conversar muito com vocês sobre vários assuntos. Então, olá, Geraldo! Alô, alô, Paula, boa Tudo bom? noite. Boa Tudo noite, querido. bem? Tudo, e você? Tudo bom? Tranquilo? Tudo ótimo, tranquilão. E aí? Que bom, com uma taça de vinho na mão, tô falando Lógico, certo, né? né? Do nosso querido Primitivo. Primitivo! Vou mostrar Esse também o vinho. vinho que eu tô aqui. Eu tô com Piano Sud Rosso. Opa! É um vinho italiano É da esse região aqui da... igual? Isso! Tá vendo como a Ah! gente está Parece até alinhado? que a gente combinou, hein? Mas é que eu botei meus vinhos aqui do lado aqui. Muito bom, exatamente. Você está trabalhando com os meus vinhos, então que bom que a gente aproveita Exatamente, e fala do seu exatamente. projeto e um pouquinho dos vinhos. Infelizmente a câmera está invertida, mas enfim, é o É, não piano tem sul. jeito. Isso aí não tem jeito. É Não, o piano. não somos profissionais da filmagem. Não tem E problema. O importante é o conteúdo. A gente vai com estar falando aqui certeza. de muita coisa boa. Então, até para dar início à nossa conversa, esse vinho que eu estou degustando hoje é o Piano Sul Rosso, que é um vinho italiano da região da Sicília. Sicília é sul da Itália, então de certa forma, para a Itália, é um clima quente, tá? Não é tão frio, mas produz vinhos com muita intensidade e também vinhos muito elegantes e muito redondos. E aí o Geraldo hoje à tarde me perguntou assim: Paulinha, você anda tão fã de Pinot Noir, você tem É falado tanto de verdade. Pinot Noir. E eu As falei, suas não, últimas Geraldo, lives você fala sempre de Pinot Noir. na realidade eu tenho tentado indicar muitos consumidores que estão entrando no mundo do vinho a buscar coisas mais leves, mais redondas, mais fáceis. E aí, quando ele falou isso, eu falei, não, eu vou de Piano Sud, porque na Itália tem muita coisa redonda, muito fácil, com bom preço. Então, por isso que eu escolhi esse vinho e daqui a pouco a gente vai estar falando. Mas bem, convidei o Geraldo até fiz uma abertura antes de você entrar, um amigo muito querido, um cliente, quer dizer, a gente se conheceu devido ao mundo do vinho, né? É Então, verdade. então Foi queria no que você momento que falasse. você fez uma reestruturação bem legal lá na pousada, lá no Parador Santarém, né? Tinha uma Uhum, adega com bastante rótulos caros, né? Os vinhos vendiam pouco. E quando você foi lá sim. dar a consultoria, mudou totalmente o perfil e a gente pegou o cardápio, harmonizou os pratos, enfim, foi um trabalho muito bem feito por você, como sempre, né, Paula? Ah, que Então, bom. Promovemos eventos, né, também de vários vinhos, eventos, né? né? Vários eventos, evento de cachaça também, né? Com a sua amiga, né? A Sim, com bebida certeza. é sempre harmoniza bem, né? A cerveja harmoniza, a caipirinha harmoniza, Sim, tudo. com A bebida é uma certeza. grande companhia, né? Só não pode beber Isso, demais, né? sim, exatamente. Sempre com moderação. Isso foi uma coisa bacana de você tocar, porque acabou que eu acabei focando muito no vinho. Mas o sommelier, quando nós nos formamos como sommelier, nós estudamos todas as bebidas. Então, eu não só estudei vinho, eu estudei conhaque, estudei cachaça, estudei cerveja. Então, eu com Tequila certeza também não, né? tequila, tudo, todos os whisky.
Então, assim, eu consigo conversar por igual com muitos profissionais, só que a gente acaba nivelando, dando um nicho para o Mas negócio. Então, o eu vinho é acabei. desde os primórdios da humanidade, né? Então, a gente Sim, é igual o meu querido pão, né? é isso Com os aí. Ó, 6.000 anos de vida, a gente a gente está voltando e aprendendo a fazer pão, melhorando as vinícolas, enfim. Hoje você tem vinhos aí com preços, vinhos excelentes, com preços excelentes, né? Quer dizer, o claro. mercado abriu muito, né? Aquele paradigma de só vinho bom só era vinho caro. Eu acho que hoje você tem muita coisa boa, né? Que é acessível às pessoas. E isso é muito legal, né? Que são as Sem dúvida. oportunidades, né? E Sem você, dúvida. eu vou falar para o meu pessoal que está entrando aqui. Eu conheço a Paula já tem 5 anos. A Paula está nesse mercado de vinhos aí há uns 18 anos, né, Paula? Isso mesmo. E o que eu aprecio muito, pedi a Paula para dar uma olhada no meu cardápio, que eu queria colocar sugerir vinhos para o meu cardápio, e ela fez uma seleção e sugeriu alguns vinhos. Esses vinhos estão disponíveis. E, enfim, então a Paula é uma pessoa que fala muito de uma linguagem muito fácil de as pessoas entenderem, né? E isso é muito importante, porque uma coisa que eu sempre, não é que eu contestei, mas uma coisa que eu não curtia muito era aquelas pessoas que pegavam a taça e ficava O olhando a ritual, gota, né? o ritual, não sei. É uma curtição sem dúvida nenhuma, né? Mas as linguagens é a mesma coisa que você chega num médico normalmente recém-formado, ele só fala termos técnicos para você, você não entende nada, né? É E eu verdade. acho que o principal é você transmitir o seu conhecimento, tá certo? E você faz isso maravilhosamente bem, de uma maneira Obrigada. fácil, né? Aquela Aham, história do tripé que você vai falar com certeza, aquilo é claro. divino, né? Aquilo é divino. O tripé Eu é criei, simples. exatamente, eu criei isso, porque é a primeira pergunta, Paula, como que eu compro um vinho na prateleira do supermercado, no restaurante? Isso era uma outra coisa, Paula, desculpa te interromper. Antigamente, falar que você ia a um supermercado comprar um vinho era um absurdo. Você Sim, hoje tem grandes redes aí que importam vinho direto, vinhos de ótima qualidade, com custo-benefício excelente, e estão disponíveis para as pessoas. E muitas vezes o consumidor chega ali, ele não sabe o que é. Por quê? Porque ele não vai identificar o seu tripé que você vai falar, é né? verdade, é isso Né? mesmo. Eu acho assim, uma coisa que é muito importante deixar claro, até entrando nesse assunto do preço, dos vinhos ícones e que hoje tem opções baratas, é o seguinte. O vinho é como se você fosse comparar uma pirâmide. Você vai ter a base, você vai ter o intermediário, você vai ter coisas muito especiais e ícones. Eu, como profissional do vinho, eu não preciso estar aqui, de repente, dando tanta ênfase a um ícone, porque o consumidor que quer comprar esse vinho, ele vai comprar devido ao que é aquela marca, ao que aquele vinho representa. O que eu falar vai ser algo a mais? Talvez não, ele vai comprar porque ele quer aquela marca, porque aquilo é algo endeusado, vamos dizer assim, algo muito especial. O nosso grande desafio como profissional do vinho é estar desmistificando esse mundo de que maneira para simplificar Mas eu poder dar eu você poder acha dar que uma isso, dica boa e que, barata, você acha sabe? que isso hoje é um consenso do sommelier de tentar dar uma desmistificada? Porque os poucos que eu convivo, eu acho que continuam na linha de falar Não é todo mundo a- não. o aroma do cheiro do couro do cavalo de Napoleão, umas É, coisas assim, o orvalho exatamente. da relva dos É, Alpes, enfim, essas coisas que a gente fica voando. Eu, desesperar. por exemplo, não consigo ver É nada muito disso, né? difícil. Assim, é o que eu falo, mas é isso que eu falo, né? Pelo amor de Deus, existe sim. É como se fosse uma obra de arte. Você vai conseguir comprar um quadro numa loja de R$ 100 e vai conseguir comprar um quadro de 100 mil, de 1 milhão.
O Claro, vinho existe isso. E claro. você tem para todos os bolsos e gostos. Então, eu só penso assim, eu acredito que um consumidor que queira comprar um vinho caro, eu não preciso indicar. Ele vai chegar lá, ele vai comprar. Ele quer aquilo, é um objeto de desejo. Agora, eu, como profissional do vinho, eu acho que eu tenho a obrigação de indicar assim, poxa, você está com medo de arriscar? Qual é a faixa de conforto que você quer trabalhar? Ah, eu quero comprar um vinho de até R$ 100, até 50. Olha, compra esse rótulo aqui, tenta essa região, tenta essa uva, e Eu você não acho vai que se essa decepcionar. orientação é fantástica, porque te Exatamente. dá o teu rumo, né, pô? Então, assim, é claro que, nossa, eu trabalho com isso há 18 anos, eu não vi tudo e nem vou ver tudo e nem vou ter a oportunidade de degustar tudo. Imagina quem já está trabalhando há 40. O cara tem É. uma memória olfativa e possibilidade de degustar muito maior do que eu. Só que, assim, o mercado é muito dinâmico, o mercado muda. O vinho as pessoas estão despertando o interesse pelo vinho. Então a gente tem que aprender, no meu caso, ensinar. Eu não posso afastar o meu consumidor, eu não A posso única coisa que falar que ele esse só pode beber o vinho com uma mesa, com uma toalha branca, com uma taça 100% cristal, que ele não pode usar uma taça mais simples. Então, quer dizer, a gente tem que tentar evitar isso, porque eu preciso aproximar o meu consumidor. Eu já tive amigos, Geraldo, que chegaram para mim e falaram assim: ah, Paulinha, o vinho me complica tanto. Ah, eu bebo uma cerveja, eu bebo um drink, porque eu não sei o que vai combinar, se vai combinar. Então, Olha, quer a Ana dizer, Fonte está dizendo aqui que aprendeu vinho usando o tripé. Ela está escrevendo. olha, que É bacana! legal, aí, tá vendo? Essa história do tripé é Legal! fantástica. Ai, gente, onde está esse comentário que eu não vi? Já passou, aqui para Não, mim já mas passou. enfim, fica vendo Ana aí. O Douglas Santos. está aqui também, amigo meu de profissão, queridíssimo. Obrigada pelo carinho. Então, assim, e aí eu criei essa história do tripé, que nada mais é da gente estar tantos anos convivendo com isso, por que não tentar montar uma formulazinha que pudesse ajudar? Ah, aqui, olha, Ana Fontes falou, aprendi Fontes, a comprar fontes. vinho usando tripé. Obrigada, É. Ana. Então, na realidade, é isso. Inclusive, porque o que, que acontece? Você vai entrar no mundo do vinho agora. Eu acho que o básico que você precisa saber é procure um vinho fino, ou seja, um vinho feito de uva vinífera. Vamos evitar os vinhos de uva americana, porque essa uva ela pode ser utilizada para o consumo. Você pode comer, pode fazer uma compota, pode fazer um suco. Eu não, eu quero uma uva vinífera, uma uva que é 100% destinada para a produção do vinho. Então, essa é a base. Você está nessa base. Qual uva que eu compro? Então, quer dizer, você tem que começar a provar. E aí eu sempre falo, prova Eu, as eu, frutas eu, mais eu, leves. eu acho que as pessoas que querem conhecer um pouco de vinho, eu não sou um grande conhecedor, mas acho que a primeira coisa que precisa saber é conhecer os tipos de uva, né? Para você ir identificando os vinhos, você saber qual é a uva. É isso Né? aí. Tem muita É gente que isso aí. acha que primitivo é um vinho, primitivo é uma uva. Isso. O Prosecco. Quer dizer, Prosecco é uma uva. Né? exatamente. A Entendeu? Ana está aqui. Então eu aprendi lendo, né? Então a primeira coisa que eu fui ver foram as uvas e a terra onde as uvas são cultivadas, é o famoso terroir, né? Isso, E, exatamente. e E aí assim, por você, exemplo, o consumidor, até desculpa te cortar, mas aí o consumidor já começa a entrar. Ah, mas e o vinho que é uma mistura de uvas é ruim, é né? excelente. Eu adoro, por exemplo. Eu adoro. Exatamente. A Ana está aqui que está fazendo o curso. Poxa, obrigada, querida. Que bom que ela está gostando do curso. Então, assim, então voltando ao Já assunto. tem turma para o próximo curso ou ainda Já não? tem lista de Olha espera, já aí, já olha estou aí, abrindo olha a aí. segunda turma. Estou com meus alunos ali fiéis toda semana comigo. Está sendo uma Legal, experiência muito parabéns. Parabéns pela bacana. iniciativa, parabéns por Ah, tudo. que legal, fico muito feliz. Porque assim, o curso online acaba sendo aulas gravadas e eu poderia simplesmente dar essas aulas gravadas, mas eu quis fazer uma interação com eles, que eu achei que ia fazer diferença e eu tô amando. Eles estão super Legal, legal. participativos, então tá muito bom. Mas voltando ao tripé, só pra gente realmente esclarecer, então, o que que acontece? Você tem que ser... É isso que você falou muito bem. Poxa, eu preciso conhecer a Cabernet Sauvignon, a Carmené, o Primitivo, o Merlot. Então, quer dizer, você já vai se habituando. Então, se eu provei um Cabernet Sauvignon do Chile e adorei, eu
tenho que provar um Cabernet Sauvignon da Argentina, um Cabernet Sauvignon do Brasil, ou um Carmené chileno, um Malbec argentino. Você tem que começar a usar isso a seu favor. Poxa, foi uma zona de conforto. Eu gostei daquela uva e gostei daquela região. Então, deixa eu abrir essas opções. Então, eu vou nesse caminho. E aí, se você quiser radicalizar, que você já conheceu as 10 principais uvas, você não pode sair da sua zona de conforto de preço. Que imagina se você vai lá para a Eslovênia, que tem ótimos vinhos. Aí, mesmo? eu vou comprar um vinho que, de repente, R$ 80, mas a minha zona de conforto é 50, 60. Aí zona de conforto, para esclarecer, é a faixa de preço que você quer dizer. Zona de conforto é a faixa de preço. Não, acho que zona de conforto seria a zona de conforto das uvas que você já conheceu, da região que você está provando e está gostando, e também o preço. Então, por isso que eu falo tripé. Você tem que ter, no mínimo, uma opção, porque você pode radicalizar. Você pode, olha, eu quero conhecer algo novo. Eu nunca provei, é o exemplo que eu estava dando, eu nunca provei Eslovênia, eu quero ir para a Eslovênia. Mas lá planta Cabernet Sauvignon? Planta. Opa! Pô, Cabernet Sauvignon já é uma uva que eu gosto pra caramba, então vou me dar a oportunidade de pagar 80, beleza. Não, ó, vamos dizer que aí não teria Cabernet Sauvignon. Ai, eu vou pagar R$ 80? Putz, e se eu não gostar? Então, quer dizer, aí entra. Então, por isso que você, no mínimo, tem que ter uma das bases. Tem que ter a sua uva conhecida, ou tem que ter a região, ou tem que ter o preço, ou os três. E aí você vai ampliando o seu leque de opções e, ó, é batata, é maravilhoso, você vai ter... Não, essa fórmula do tripé é muito legal. Muito legal. Que bacana. Tem que patentear essa fórmula. Opa, não, tá ali já. Nossa, olha, deixa o pessoal copiar. Eu sou bacana, não tem Agora, isso, não. falando no tripé, nas regiões e tal, eu percebo que nós aqui no Brasil somos muito fechados num mundo muito pequeno de tipos de uva. Não sei se você concorda. Concordo, né? concordo. Criou-se um paradigma que só se bebe Malbec. E... Malbec ou Cabernet Sauvignon. Né? Aí, às vezes, vem o Carmené, né? Porque ele tem a história bonita dele, na minha opinião. Né? Eu adoro, eu acho legal. Virou mas moda, né? Ele tem uma história bonita, porque descobriram que ele era o Merlot, Parari, Pereré, Pereré, Pão Duro, enfim, aquela história toda. Mas tem tantas outras uvas legais e que eu não sei, você que é do mundo do vinho, é porque não importam, é porque não se produz, enfim. O que é o mercado? A gente tem muitas... Ó, eu gosto dos vinhos da Serra Gaúcha, que bacana. É isso aí, o Brasil está fazendo coisas maravilhosas. Mas assim, vamos voltar um pouquinho. Eu tô no mundo do vinho há 18 anos. Quando eu entrei no mundo do vinho, há 18 anos atrás, o vinho, na cabeça do consumidor, o vinho francês bom era um vinho caro. As pessoas estavam saindo... Chateauneuf de Pape, era o vinho que eu me lembro da minha época, quando eu comecei a ser gente. Sim, italiano, não é um vinho barato. Você até hoje encontra opções mais Chateauneuf de Pape é francês. Não. Perdão. Desculpa. Perdão. É que às vezes eu falo, tô pensando outras coisas e eu falei Itália, perdão. E na região do Rhône, você tem o Chateauneuf du Pape, né, na França, e você tem o Rhône também. Então teria o Côte du Rhône, que aí começou a chegar com muita força. Então foi o rótulo acessível e o Chateauneuf du Pape, o rótulo mais caro. Isso é lá no final dos anos 70, que eu sou velho, né? Eu tô com 64. Mas na época... Mas eu me lembro bem. Mas tem uma outra fase que só tinha Casal Garcia, Calamares e... Não, então, vou chegar lá. Não tinha vinho, né? E aquele Chateau do Valier, que era o nacional que tinha no Brasil. Depois veio aquele do Ricardo Amaral lá, da garrafa... Azul? Azul lá, como é que é o nome? Live from Milch. Então, mas assim, e aí o que aconteceu? Chegou o Ligue from Milch, que era um vinho muito fresco, muito fácil, de repente até para o conceito de balada era uma coisa muito interessante, mas era extremamente enjoativo, porque era doce. Doce? O brasileiro, nessa época, estava começando a receber vinho argentino de boa qualidade, mas a indústria argentina, nessa época, ela era bem deixava muito a desejar, né?
Não, então, aí teve o preconceito com o vinho argentino, que a Argentina exportava o que tinha de ruim e consumia o que tinha de melhor. Mas chegou a crise financeira deles, então eles precisaram se reinventar e viram no vinho uma oportunidade incrível e fizeram muito bem, porque aí chegaram aqui no Brasil com preço, né? Então, assim, você tem E uma bons chegada... vinhos. Você Vamos tem falar a uma verdade, bons chegada vinhos. no mundo do vinho, com rótulos, que o novo mundo, que são os países colonizados, são as Américas e as colônias, que seria a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, nós aprendemos a comprar e consumir vinho pela uva. Então, é muito difícil. Ah, eu vou tomar hoje um vinho argentino. Não, eu vou tomar um Malbec. Ah, eu vou tomar um vinho chileno. Não, eu vou tomar um Carmené. Vem mudando, vem mudando. Mas assim, quando a gente vai para a Europa, e você citou muito bem, Chateauneuf du Pape. Olha, desculpa te interromper. A Regina Souza está perguntando qual é o seu vinho de hoje. O vinho dela é esse aqui, ó. Piano É o Piano Sud. É um vinho italiano da Sicília, isso, é o Nero d'Avola com frappato, bem leve. Nero d'Avola é uma uva que pouca gente conhece. É, o Nero d'Avola realmente é a uva emblemática da Itália. Sicília. Né, da Itália. Tem a Frappato, que é uma outra uva, que aí ela entra com um toque de cereja, bem interessante, é um corte bem bacana. Mas voltando ao Chateauneuf du Pape, por exemplo, é um vinho francês que ele utiliza 13 uvas na composição. Então, quer dizer, no rótulo do Chateauneuf du Pape não vai estar escrito Syrah. Por quê? Porque ele quer vender o estilo, ele quer vender o conceito. Mas os franceses não especificam as uvas nos rótulos, né? Não, porque é isso pelas que eu quero regiões, dizer. né? Esse é o ponto que eu quero chegar. A Europa, ela trabalha teu conceito de terroir. Então, eles vendem, expressam as suas uvas. Então, se eu estou na Borgonha, é Pinot Noir, ele não precisa colocar no rótulo Pinot Noir. Ele coloca no rótulo Borgonha. Se é o branco, é o Chardonnay, mas ele não coloca. Porque você tem que associar quais são as uvas que são daquela região. Para você poder saber o que você está bebendo, né? Isso mesmo. Se eu vou Portugal é a mesma coisa, né, Paulo? Oi? Portugal também tem tinta roriz de tinta, trincadeira e brincadeira. Não. E a mesma uva vão ter vários nomes. Por exemplo, a Tempranillo, na Espanha, é a tinta roriz no norte de Portugal, no caso ali da região do Douro, do Dão. E no sul é aragonês, é a mesma uva. Então, quer dizer, olha como que o mundo do vinho é difícil. A pessoa tem que estudar. Você numa live falou que quantas uvas são? Nossa, a gente vai ter quase 10 mil uvas catalogadas. Então, é uma loucura. Assim, só em Portugal, 280. Então, é muito louco, assim. Alguém perguntou aqui qual é a minha uva favorita. Olha, já perguntaram aí. Eu vou te falar, eu já passei dessa fase. Eu gosto muito de todas as uvas. Assim, eu amo. Tem alguma que você menos gosta? Oi? Tem alguma que você menos gosta? Então, menos gosto, mas vou dizer o porquê eu menos gosto. Essa coisa de chegar, essa moda do Carmené, por conta da história da filoxera, enxertia, uma série de coisas. Eu fazia degustações de Carmené, eu sei lá, eu acho que mais de uma por dia. Então chegou uma hora que eu comecei a ficar um pouco enjoada da Carmené. Mas não é porque eu não goste no sentido de não vou beber. Não, é porque ela tinha um aspecto, uma nota vegetal tão forte que se eu bebesse todo dia ia acabar me enjoando. E foi o que aconteceu. Mas assim, olha, hoje em dia eu tenho voltado a degustar muitos carmenés, até mesmo por conta do curso. E eu tenho ficado encantada com o trabalho que o Chile tem feito. Esse que eu estou vendendo aqui é ótimo. Santa Alegre é maravilhoso. Ele não tem esse excesso de vegetal. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito, gente, de provar vinho. Então, sempre as minhas viagens, eu tento provar o vinho local. Eu tento estudar muito essa coisa de saber quais são as uvas locais. Então, eu vou até além disso. Eu não vou dizer qual é a minha uva favorita, mas eu vou te dizer que eu gosto muito de assemblagem. Eu adoro vinho com mais de uma uva, porque eu acho que eles quebra.
Exatamente. Eles se tornam muito complexos, muito interessantes, Se um tem uma nota mais ácida, menos isso, mais aquilo... Equilibra. Perguntaram aqui se você conhece a Torrontés. Fizeram uma pergunta aqui que eu li. Então, a Torrontés é uma uva branca que, dependendo do produtor, me incomoda um pouco, sim, porque tem uma nota floral muito forte, parece um perfume francês. Então, o Torrontés, ele precisa ser bem feito. Eu provei há pouco tempo o Nina da Bodega São Huberto, na região de La Rioja, na Argentina. Eu vou dar a minha opinião. Eu não gosto dos vinhos brancos argentinos. Não curto. Então, não mas curto. é isso que eu falo. Mas eu não então... tive nenhuma experiência positiva. Nenhuma. Né? Acho que uma vez eu tomei um Chardonnay legal. Eu gosto muito de vinhos brancos de Casablanca. Ponto. Qualquer sim. Melhor região, né, do Chile para vinho branco. Qualquer um. Casablanca, você não precisa nem olhar nada. Pode pegar da região, porque o vinho é bom. Volta no teu tripé, né? Exatamente. Mas eu volta no tripé, a região. Por exemplo, se eu generalizasse em relação ao Carmené e achasse que todos os Carmenés fossem iguais, eu ia desistir dessa uva, e não é. Então, por exemplo, eu te dei um exemplo agora da Torrontés, que é uma uva que eu particularmente tinha muita decepção, porque era enjoativa. Eu conseguia beber uma taça, eu não conseguia ir para a segunda, que me incomodava. E eu descobri há pouco tempo um produtor que está fazendo um Torrontés que foge totalmente desse excesso de flores na nota aromática. Então é mais elegante, mais seco, mineral. Então eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, isso é muito bom. Só que é isso, você precisa também se dar oportunidade. Que a partir do momento que você tem uma decepção, você também pula essa etapa, né? Tu vai nos outros para depois voltar e tá certo. Porque também você ficar arriscando em algo que não tá indo bem, não adianta. Ninguém tá aqui para rasgar dinheiro, né? Então vamos tentar coisas bacanas, né? E as Zinfandel aí, minha aluna, que linda. E as Zinfandel, você curte? Adoro Zinfandel. Na realidade, a Zinfandel, alguns especialistas falam que é a Primitivo na Itália, a Zinfandel na Califórnia. Outros falam que já foi uma mutação, mas tem a base genética delas é muito parecida, então seria. Só que você vê como o terroir muda. Você vai degustar um Primitivo na Itália, na região da Puglia, é completamente diferente do Zinfandel da Califórnia. Então, assim... O Patrus é no terroir de 1 hectare, né? Exatamente. É tão especial, né? É só naquele hectare ali que a uva dá certo, que sai aqueles vinhos fantásticos. Mas, Geraldo, vamos falar um pouquinho de harmonização? Porque vamos sim. Eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas. Você mostrou seu pão lindo, e aí eu ia comentar na hora, só que a gente tem tanto assunto para falar. Legal. A história, tudo começou... Eu comecei a fazer pães, entrei nessa linha de pão de fermentação natural, 100% natural. Aqui não tem nenhuma grama de fermento químico, tá? Tem muita gente que diz que eu não acho isso legal. Escreve lá que o pão é de fermentação natural e não é, né? Ele batiza, tá? Isso tem muito. Eu diria até para você que a grande maioria batiza, tá? E o meu é 100% natural, é de uma linha do pessoal da Bike Bakery aqui do Rio, da Slow Bakery. Enfim, eles têm uma linha bem legal de pão, que quer que todo mundo faça pão, aprenda a fazer pão. Pão é difícil pra caramba, porque depende de tudo que você imaginar, depende do pão. Ainda mais fazer pão como eu faço pão em casa na panela. Mas sai um pãozinho bem arrumado. Maravilhoso, né? Com um sabor. E aí, se o pessoal começar a me perguntar o que harmoniza com pão? Tudo! Faz parte da dieta mediterrânea, né? A Santíssima Trindade, que você tem ali o tripé do vinho, pão e azeite. O exército romano foi sustentado com pão e vinho. Olha que maravilha, olha que maravilha. Então, quer dizer, é fantástico. E entra também nessa questão até do paradoxo francês também, né? Que eles usam tanto alimentos gordurosos, comem tanto pão, tanto queijo e conseguem viver às vezes mais. Depois dos queijos eu também quero bater um papinho sobre isso. Mas aí, falando rápido,
Aí, quando veio a pandemia, incentivado, eu resolvi fazer um cardápio, né? E aí, pela rede social, eu postei em casa sozinho, eu não tenho ninguém fazendo. Que barato. Eu hoje acordei 4 horas da manhã, por isso está aí na carinha de cansado aí, porque eu tenho encomenda para amanhã para caramba. Aí eu prefiro acordar cedo Graças a Deus. do que ficar trabalhando na cozinha até tarde, que a gente prefere o inverso, né? Que fica com o forno ligado, é calor, enfim. Não, eu prefiro, com certeza. Eu vou normalmente até 4, 5 horas da tarde, aí depois você olha para trás, aquele negócio tudo para limpar, enfim. E aí eu tinha feito gastronomia em 2007, e gostava de fazer, mas fazia uma coisa assim para amigos e tal. Aí eu montei um cardápiozinho pensando em criança, dentro de casa, tem que ser congelado, né? Porque a maioria dos pratos, para facilitar. Aí foi o primeiro, aí o segundo eu já lancei uns pratos sob encomenda, para poder me facilitar de eu produzir. Né? O primeiro foi um arroz de costela, até que eu, por exemplo, vou fazer uma coisa diferente. Eu tô aguando aqui, inclusive, com ele. Não, eu vou fazer em Itaipava aí para você aí, você e Renatão aí. Então. E aí foi um arroz de costela e um arroz de bacalhau, enfim. E aí tem um arroz de lula, camarão e brócolis. Aí esse já foi no último cardápio, né? É muito legal. Porque esse lula, camarão e brócolis eu fazia lá atrás e sempre todo mundo gostou. E eu tinha esquecido dele, porque nunca mais eu fiz, né? Muito e fica bacana. ótimo, fica muito super bacana. leve. Né? Isso é ótimo. Super leve, que ele tem um segredo que você faz o molho de tomate, pimentão e tal, não sei o quê. E quando forma aquela água que a lula cozinhou, bota os dois juntos, tá? A lula cozinhou, você para, porque senão a lula vai virar borracha. Passa do ponto, sim. Passa do ponto, né? Então é um timezinho legal e ela fica super agradável, um prato super leve, combina super bem com esse rosado aqui. Nossa, então eu queria até falar disso, aproveitando. Eu tive o prazer de harmonizar. Né? Eu só não harmonizei o primitivo ainda com arroz de costela. Nossa, que vai ficar incrível. Amanhã tem que entregar um arroz de costela. Que legal. Uma encomenda do aniversário de uma pessoa que vai lá receber o pai e tal, e aí encomendou arroz de costela. Delícia, muito bom. O que eu fico assim, encantada em relação à harmonização, eu adoro falar de harmonização, que pelo contrário, eu não acho que seja um bicho de 7 cabeças. E eu acho que a gente tem que usar muito o nosso gosto pessoal. Vou te fazer uma pergunta. O significado da harmonização é a combinação, é o choque? Enfim, estou fazendo essa pergunta para forçar uma explicação. É tudo. Na realidade, você pode fazer a harmonização tanto por semelhança quanto por contraste. Você não precisa necessariamente sempre estar na semelhança, ou seja, carne branca com vinho branco ou carne vermelha com vinho tinto. Você, dependendo do molho, dependendo dos condimentos, de como você vai cozinhar, se é grelhado, se é cozido, se é ao forno, se é frito. Isso tudo pode influenciar. E você tem o limite, sabe, de opções. Você pode privilegiar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu vou estar de manhã num churrasco, de manhã não, né? No horário do almoço, fazer um churrasco, um sol de 40 graus no Rio de Janeiro. Eu não vou beber um tinto tânico, eu não vou conseguir, porque eu quero ficar bebendo vinho, eu quero que seja algo leve para mim, refrescante, que limpe minha papila gustativa e não que me deixe travada, que me pese. Então, assim, se eu for pensar na harmonização por semelhança, eu teria que pegar um tinto tânico, de repente um Malbec argentino, que ia ser uma boa harmonização. Agora, se eu tô de dia, eu vou para um rosé, eu vou para um espumante. Isso é uma outra coisa que eu contesto bastante, porque eu adoro vinho branco. Né? Eu também. E rosé também. E a gente tem cisma com vinho branco. Engraçado que não tem cisma com espumante, né? Todo mundo curte o espumantezinho, né? O espumante é sempre bem-vindo em qualquer ocasião, né? Até numa live aí você comentou, não quer errar no prato, serve espumante. Né? É a maneira mais simples que tem. Olha, não vou errar. Vou fazer bonito.
Aí faz bonito. E o espumante nacional é excelente, né? O espumante Maravilhosos. nacional é excelente. Maravilhosos. Né? Realmente não tem o que ser criticado, né? Eu acho que o mais barato é bom. Não, e por exemplo, o teu cardápio é muito bacana por isso. Ó, eu tô com ele aberto aqui atrás. Ó, tem estrogonofe, tem fricassê de frango, tem frango thai, tem bacalhau, tem arroz de bacalhau, tem arroz de costela, arroz de... Gente, eu posso passear por essas opções do branco, rosé e tinto brincando. Assim. Então, o que eu falo? Se o meu cliente... Cortou, Não, Geraldo. continua. Não, eu cortei um pau aqui. Fala. Não, continua falando, depois eu falo. Então, eu acho assim, o bacalhau é um bom exemplo. O bacalhau é um peixe que ele passeia pelo vinho branco, desde o mais leve ao mais encorpado, do tinto mais leve ao... Pode até botar o mais encorpado. Eu, Paula, particularmente, eu ficaria num tinto médio. Não iria para muita estrutura. Você pode passear por isso. Aí a pessoa vai me perguntar, Paula, o que você recomenda? Eu vou falar, poxa, se for um bacalhau de natas, um espiritual, que tem essa questão do creme e tudo, o ideal seria você ficar no branco. E de preferência com um branco com estrutura, com envelhecimento e barris de carvalho. Aí o cliente vai falar assim, não, Paula, eu não gosto de branco barricado, eu gosto de vinho verde. Pronto. Ótimo. Vamos com tudo. Não, vai pro terrinha. Eu quero vinho tinto. Então tem que ser um vinho tinto leve. Se ainda for um alvarinho, então, é uma maravilha. Né? Nossa, exatamente. E tem alvarinhos mais estruturados. Então, quer dizer, vai muito bem. Maravilhosamente. Então, quer dizer, nesse caso, o seu gosto pessoal vai predominar. É claro que você tem uma indicação. É claro que o que é melhor? Ó, o melhor é isso. Mas se você não gosta, não adianta eu falar que é melhor, porque você não gosta. Então vai demandar tempo de você ir apurando o seu paladar, de dando oportunidade de você conhecer outros estilos. Então demanda tempo. É o que eu falo para todo mundo, eu tenho certeza que ninguém, ou se teve muito pouco, começou num primeiro momento, bebeu um café, gostou, comeu uma salada, gostou, e comeu japonês, gostou. Você vai apurando o seu paladar para chegar nisso. A gente, quando criança... O japonês, a comida asiática já é uma comida problemática de harmonizar. Exatamente. Tem temperos, tem uma série de coisas. Então, por exemplo, o frango thai. Frango thai deve ter esse nome porque... Que é o meu cardápio. Leva curry, né? Você tem curry, gengibre. Você tem gengibre. Olha aí, pimenta. Olha que complicação. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado com o vinho Aí tânico. tem um detalhe, esse meu frango thai eu finalizo com creme de leite. E amendoim. Olha que bagunça. Olha que loucura para o sommelier harmonizar. Vai falar assim, pô, Geraldo, tu não podia ter feito um prato mais fácil. Mas não tem problema. Só que aí é o que eu falo. Mas o pessoal está gostando desse frango thai bastante. Então, eu tenho certeza. Você tem que evitar um tinto tânico. Se o cliente quiser ir para o tinto. Porque, por exemplo, eu diria, gente, tem que ser um branco, tem que ser um rosé. Porque precisa de acidez para limpar. Tinha que ser, de repente, um vinho demi-sec ou um meio seco, que teria, de repente, um certo nível de doçura para ajudar nisso, a balancear isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o vinho rosé. É lógico que Provence é a terra dos rosés, né? É uma referência, né? Hã? Vai ser uma referência para os vinhos rosés, sim. E o Geraldo cortou, gente. Será que ele vai conseguir voltar? Geraldo tá com probleminha de conexão. Esse horário já começa todo mundo a entrar, né? Vamos ver se ele consegue voltar aqui, senão eu dou sequência no nosso assunto. Voltou, Geraldo? Voltei. É que toca a ligação aí, aí tá. perde. Então fala. Eu recuso, mas não é tão rápido assim, né? O HD do telefone demora um pouco mais. Mas a gente estava no rosé, né? Aí você falou Provence, que é uma referência, sim. Que é uma referência. Você diria que tem bons rosés e esse aqui eu achei ótimo, você quer saber, mas ele é italiano. Bons rosés do mundo inteiro e o mais bacana é isso, você se dá a oportunidade. Por que eu falei que Provence é uma referência, né? Os melhores rosés do mundo estão nessa região.
Então, os outros países vão se espelhar na Provence. Tem alguém falando aqui de Alsácia e Alemanha. Gewürztraminer, né? Exatamente. Não, com certeza o Cleverson é sommelier. Ele trabalha o Cleverson trabalha aqui em Niterói. Exatamente. Com certeza ele está Voltou falando pro exemplos de vinhos para o frango thai. Que ia ficar incrível. Então, quer dizer, você pega, por exemplo, é difícil você achar vinho da Alsácia. Não é fácil você encontrar. Não é, exatamente. Geralmente vão ser um pouco mais caros. Mais caros, são no vinhos detalhe mais caros. também da produção muito pequena, vinhedo muito específico. Então tem um porquê também de ser mais caro, né? E não é por isso que eu vou falar que é ruim porque é caro, eu não posso pagar. Não, a gente tem que respeitar o produtor. Ele tem todo um trabalho para fazer aquilo. Talvez não vai ser o meu vinho do dia a dia, mas vai ser um vinho para uma ocasião muito especial, para uma harmonização muito especial. Então, qualquer produtor tem o seu mérito e a gente deve respeitar isso, né? A gente precisa entender um pouco da proposta de cada produtor e respeitar o seu trabalho. Agora, claro, você tem coisas ruins, coisas ruins. De restante, eu acho que hoje é muito difícil falar que tem uma coisa ruim. Você vai ter talvez um problema na safra, algo que deixou aquele vinho não tão expressivo, mas ser ruim. Tem um fator climático, chove mais, chove menos. Exatamente. Enfim, então, safra boa, isso. Safra isso, safra aquilo. Sim. Isso daí, essas grandes vinícolas chilenas, por exemplo, Constitor, eles fazem um negócio muito padronizado, né? Linha de produção e... Sim, exatamente. Aí a gente tem consumo, que entender a proposta. Né? A proposta. Volume. Tem vinhos bons? Tem, mas é outra história, né? A proposta é muito bom. Tem que ser um vinho barato, tem que ser um vinho para consumo rápido. Então, vou dar um exemplo. Se um Conchetor, um Santa Helena ou Santa Carolina, que são grandes vinícolas, que produzem vinhos com um volume astronômico, tiver um vinho desse de entrada por R$100, ele é bom? Não, ele é péssimo. Agora, por 29, ele é muito bom. Então, com certeza. A gente tem que entender qual é a proposta. Ah, tá 50. Putz, eu falando bem mais para o meu pessoal, não para os grandes entendedores. O reservado, reserva, são diferenças... Eu gostaria que você explicasse um pouquinho aí o que é um vinho reservado. Sim, com certeza. Vou só finalizar o rosé para a gente não sair muito, porque as pessoas devem estar esperando essa minha resposta. Então, assim, o rosé da Provence, ele é uma referência, e a referência do rosé da Provence é principalmente ter essa cor que a gente chama de casca de cebola. É um salmão muito clarinho, né? É um vinho um rosa muito claro. E aí, em algum momento, alguém ouviu isso e falou: ah, então o rosé escuro é ruim. Não. Aí eu volto para a questão. Você precisa entender qual é a proposta. Um vinho rosé existem sim rosés que você pode guardar, rosés muito especiais, mas no geral são vinhos para consumo rápido. Então, se você pega as safras mais jovens, nós estamos em 2020, 2019 e 2018, e tem um rosé escuro, significa que é a proposta daquele produtor fazer um rosé mais escuro, mais intenso, com mais sabores, mais estrutura, para combinar com pratos, de repente até um prato principal, e não ficar só na entrada. E aí você tem vinhos rosés produzidos pelo mundo inteiro. Portugal, Itália, Argentina. Uma muqueca, por exemplo, cai super bem um rosézinho. O quê? Uma muqueca, por exemplo, cai super bem. Nossa, exatamente. É então, divino. quer dizer, exato. E aí entra nessa coisa de eu estar de dia, no almoço. Mas aí que eu volto aqueles paradigmas que eu estava dizendo, que a gente consome muito pouco vinho branco e vinho rosé. É porque teve o preconceito. É uma pena, né? É um fato de ter tido preconceito com Liebfraumilch, com vinhos brancos muito doces e muito enjoativos, rosés também. Então, eu já acho que o Chardonnay é mais difícil de harmonizar do que o Sauvignon Blanc. Não é não. Bacalhau vai bem o Chardonnay, mas... Sim, mas pode ir bem também o Sauvignon Blanc. Mas é o que eu falo, com certeza é seu gosto pessoal. Você gosta de coisas mais elegantes, cítrico. Mais cítricas, eu prefiro. Sabe? Aí, de repente, o Chardonnay tem alguma característica ali, de repente, uma fruta de caroço, um pêssego em excesso, que aí já começa a te enjoar. Enjoa. Eu acho que ele enjoa. Eu posso beber um Sauvignon Blanczinho, fico tranquilamente no calor, e o Chardonnay eu não curto, por exemplo. Exato, mas aí é essa questão que é o seu gosto pessoal,
né? Por exemplo, se você pegar um Chardonnay da França, da Borgonha, por exemplo, nossa, você vai encontrar essas características que você tanto gosta no Sauvignon Blanc, você vai encontrar no Chardonnay de lá. Porque é uma Eu curto região mais também uma fria, Pinot Grigio, vai ter eu mais gosto. mineralidade. Você gosta dessa característica de mais cítrico, de uvas mais verdes, de mais mineralidade, umas coisas mais secas. Isso você vai gostar. Então, se você pegar um Chardonnay da Borgonha, você vai amar, por exemplo, porque o clima frio proporciona isso, né? Mas voltando aqui, uma coisa que eu queria perguntar a você, que você falasse para o pessoal fala muita bobagem com relação ao rock, screw cap, a rolha de sintética e a rolha de cortiça. Dá uma palavrinha aí, que tem muita gente aí que eu já vi que estava aqui que fala, não, eu não compro vinho, screw cap, que não sei o quê. Enfim. É fantástico isso. Eu amo screw cap. Olha, eu adoro. Você não imagina as decepções que eu já tive com rolhas de cortiça, que na realidade não Aliás, são uma vez nós estávamos num evento lá na pousada e teve uma pessoa que falou, não bebo de jeito nenhum, screw cap, que não sei o quê, parará, me lembro de você. E você até comentou, tentou explicar e tal. Isso tem muito radicalismo, né? As pessoas não se... não se dão oportunidade. Mas assim, eu acho que o principal... Tem vários conceitos, tá? Mas eu acho que o primeiro é a natureza, né? Preservar a natureza. Exatamente, a rolha de cortiça. Mas assim, em relação à tampa de rosca, já te dá um indício de ser um vinho para um consumo mais rápido. E a rolha de cortiça para um vinho que precisa envelhecer na garrafa. Porque a rolha de cortiça... ela proporciona uma microoxigenação que é benéfica para o vinho, que faz com que o vinho vá envelhecendo. Então, ele vai conseguir respirar e ele vai conseguir envelhecer. Essa oxigenação precisa ser mínima. Então, ela tem que estar, o líquido tem que estar em contato com a rolha precisa inchar para conseguir manter uma vedação. Que se você deixar a garrafa em pé... e a rolha, ela não vai umidificar, ela vai ressecar e aí começa a entrar oxigênio demasiadamente. Então, a rolha de cortiça é isso. É um vinho provavelmente de guarda. Qual foi as alternativas? Porque a cortiça é um material proveniente de uma árvore, do sobreiro, em Portugal. O primeiro corte demorar 25 anos, o segundo corte 9 anos. Então, não ia ter cortiça para a demanda do vinho. Ai, meu Deus. E aí foram outras alternativas criadas. Quais foram as delas? A rolha sintética e a screw cap, que é a tampa de rosca. A sintética, eu particularmente prefiro a rosca do que a sintética. Por quê? Existem consumidores que falam assim, não, o melhor vinho é o vinho de cortiça. E aí ele compra a garrafa achando que está vindo uma rolha de cortiça, quando abre é uma rolha plástica. Então, assim, tem uma decepção. Não, e você ainda tem aquela cortiça que é de farelo, né? E que é de ainda tem baixíssima isso, não é qualidade cortiça. aquilo, né? De repente, isso aqui, a sintética é melhor do que aquela, nem sei. Exatamente. Só para a gente não... Tem uma pergunta aqui, só para nós mudamos de assunto. Explica o reservado e o reserva que nós pulamos. Né? Sim, tá? Pode deixar que eu volto. Mas porque você tem um aglomerado, né? Então você pega várias substâncias. Aglomerado, arrasca. E você acha que está tendo uma rolha de cortiça e não está. Mas é o que eu falo, não tem sentido você, para um vinho jovem, você colocar uma rolha de cortiça. E aí eu gosto da tampa de rosca porque ele já me mostra para que veio, sabe? Então, um vinho branco, por exemplo... Já me avisaram aqui que faltam 10 minutos. Hein? Eita, passou tão rápido, né? Poxa, pois é. Vida. Conversar com você é fácil, né, Paulo? Que bom. O assunto não para. Mas o capítulo rolha é isso. Eu acho que o consumidor não deve ter preconceito. Prove, experimente, porque na África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, a tampa de rosca já é uma realidade. A maioria dos vinhos, inclusive vinhos reservas, já são comercializados com tampa de rosca. O mercado hoje do vinho está tendendo muito para consumo mais rápido.
Então, é claro que você tem os grandes ícones, as linhas premium, mas você tem o vinho de consumo rápido. O cara vai vender o vinho para você consumir amanhã. Tem que girar, a mercadoria Então, tem não que girar. tem necessidade Quando é aquela rolha de safra cortiça. especial no Isso, CD, claro. guarda. E digo mais, você colocando uma rolha de cortiça, ela é infinitamente mais cara do que uma tampa screw cap ou uma rolha sintética. Então, às vezes, o teu produto final vai ficar tão caro simplesmente por você ter que botar uma rolha de cortiça. Eu trabalho com importação. A gente escolhe. Você quer esse vinho com rolha ou com tampa de screw cap? Porque fica infinitamente mais barato. Então não tem sentido para um vinho jovem, um vinho que precisa ser barato, eu colocar uma rolha de cortiça. Não tem o porquê. Até porque não é cortiça. Vai ser uma imitação. Então não tem sentido. Mas graças a Deus isso vem mudando. Vou responder Voltando sobre... reserva e reservado lá. Reserva, reservado. O reservado, na realidade, é uma palavra principalmente para o Chile. Tá? Então, as vinícolas viram uma oportunidade, uma estratégia de marketing, porque o reserva e gran reserva, teoricamente, significam que são vinhos envelhecidos em barris de carvalho. São vinhos melhores, vinhos mais bem elaborados, vinhos com processos, vinhos que vão ter um determinado tempo de guarda, são vinhos que vão durar mais, com o tempo vão evoluir na garrafa. Então, esse é o reserva e o gran reserva. Existem países na Europa que têm até uma legislação por tempo de envelhecimento. Então, na Espanha, a região de Rioja, a Itália, quando você compra um rótulo escrito reserva ou gran reserva, você sabe o tempo de envelhecimento. No Novo Mundo, isso ainda não é regra. Então, te dá uma dica, opa, eu sou um vinho especial, eu sou a seleção das melhores uvas da vinícola, ou eu tenho uma passagem por barril de carvalho. E aí o reserva e o gran reserva vai ser uma escada. O reserva tanto tempo e o gran reserva mais tempo. E aí o Chile, a indústria do vinho no Chile, falou, poxa, por que não colocar um nome bacana para o nosso vinho de entrada, ou seja, o nosso vinho jovem? Então, o reservado é isso. É um vinho que não é um reserva e nem é um gran reserva. É um vinho de entrada. É um vinho para o dia a dia. Eu não gosto de usar a palavra simples, mas é um vinho com menos processos. Então, você colheu a uva, fermentou... Olha, a Vilmara está perguntando que verdade que o reservado é, na verdade, o fundo da casa? O fundo da casa? Não, então, não é assim também. Você realmente vai ter uma grande produção, um volume gigantesco. Então foi o que eu falei, a proposta é o vinho de entrada, é um vinho mais leve, é um vinho jovem, sem outros processos. Fermentou, o açúcar da uva se transformou em álcool, processo de 2 semanas, engarrafou, vai para tua casa. É o reservado. Então, essa é a grande diferença. Teve uma pergunta aqui do Theo Rodrigues sobre adega. Uhum. Qual é a marca de adega? Não sei se isso aí... A adega você tem que tomar muito cuidado. Adega de 12 graus. Não, ele está falando da adega eletrônica. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado exatamente com isso. A adega de circuito eletrônico, ela é muito acessível, mas tem uma placa, né? Isso, ela requer uma manutenção. Na parte de trás da adega vai ver que tem uma grade. Não tem. Você tem que limpar. Você tem que limpar muito essa grade, porque se veda com poeira, que é a maioria dos casos, queima a placa, porque não entra a respiração. Então, é que nem um computador. Você geralmente não tem que botar ele um pouquinho mais para o alto, ele precisa respirar. Então, as pessoas, às vezes, fazem móveis, compram as adegas de circuito eletrônico, encaixam no móvel, putz, queima. Então, a adega de circuito eletrônico, ela tem uma validade, vamos dizer assim, muito curta. O ideal quer dizer, não é questão da validade curta, é questão que você precisa ter uma certa atenção e fazer sempre uma manutenção. As pessoas não vão ter essa atenção. E aí, você... É mais difícil, né? Você tem que, quando você pesquisar, é melhor você pesquisar uma adega de compressor, que é como falando se fosse aqui várias perguntas motor... sobre nacionais. Eu confesso que eu não consegui ler sobre os nacionais. Na realidade, o vinho brasileiro é um produto incrível, tem um preconceito danado em relação eu acho ele caro, mas tudo bem. Então, mas já existem vinícolas fazendo um trabalho excelente. Só que o consumidor,
Ele se habituou tanto com Tem esse... os vinhos do locutor, por exemplo, são caretérrimos. Então, mas é isso que eu estou dizendo, Geraldo. Você tem propostas e propostas. O consumidor, ele chegou Os com uma... espumantes eu concordo que são, Então, são mas você fantásticos. chegou com uma oferta tão grande de Chile e da Argentina, que aí o cliente já sabe que por R$ 40 ele vai comprar um vinho que é ótimo para o paladar dele, chileno e argentino, e ele não quer apostar no de R$ 40 brasileiro, que ele acha que vai ser ruim ou teve uma decepção. Mas aí é que tá, você não pode generalizar achando que todos os vinhos vão ser iguais. Então você tem que se dar oportunidade, você tem que procurar por coisas novas, talvez até fugir um pouco das grandes vinícolas, se você tem algum Mas preconceito, eu não sei. e procurar por vinícolas pequenas. No Brasil tem muita coisa que às vezes normalmente nem vinícola, chega aqui pra gente. tem uma vinícola lá na Serra Gaúcha que vou fugir. Ela fazia um taná maravilhoso, que é uma uva que a gente bebe pouquíssimo, né? Tem um Sim. amigo meu que foi ao Uruguai Ah, há pouco tempo atrás, ele gosta de vinho, ele falou, eu falei, pô, taná é complicado, que só vem taná ruim para aqui, nossa, não tem no um taná Brasil é bom. maravilhoso. No Brasil é maravilhoso. Ó, é porque eu não consigo ver o nome, mas enfim, Diodal Mouro. Tá falando Altos Montes, Flores da Cunha. Pô, Flores da Cunha, produz É uma região vinho. legal, né? Maravilhoso. A campanha gaúcha, acabou de sair a indicação de procedência da campanha gaúcha. Eu trabalho com um produtor da campanha que você compra o vinho dele por R$ 59. É maravilhoso. É um projeto super pequeno. Então, assim, porque é o que eu falo. É muito ruim. Eu sei que é difícil, mas o consumidor, ele generaliza. Ele prova É a 3 tendência, rótulos. né? Isso aí Aí não gostou. Aí, vou ficar no Chile e Argentina porque é melhor. Mas, cara, tem muitos outros. Só que assim, você precisa se dar a oportunidade. com Então, certeza. e não existe isso. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens. Paulo, esse vinho é bom? Paulo, esse vinho é bom? Gente, tem que Eu le- provar. lembrei da vinícola Dom Fernando. Giovanni, obrigada, Giovanni. Uma vinícola pequenininha, ele fazia um taná maravilhoso. Uma delícia o Dom Fernando. É uma vinícola lá. Não, Taná é uma uva que tá dando tão bem. Ó, no Brasil, Cabernet Franc. Taná. Gente, Mas se e ela você tem chegar, lá, se você, gente. Cabernet Franc, por exemplo, ela vai bem nos assemblagens, né? Ela Sim, sempre presente, com 30% e tal, porque ela dá uma sim. boa quebrada. Nossa, muito. Passa suavidade, passa maciez pro vinho. Exatamente. Às vezes a Cabernet Sauvignon é uma uva tão potente. A Cabernet é engraçado, que é a rainha das uvas tintas. Né? Ó, Vila Francione, Santa Catarina. Fantástico. Pô, o Planalto Catarinense tem vinhos fantásticos. Brancos, então, é incrível. Mas assim, a Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas tintas. Todo mundo quer provar Cabernet Sauvignon. Só que, de certa forma, é uma uva mais encorpada. Mas os vinhos da Vila Francione são bem caros, né? Sim, mas já Ele tem vinhos mais tem um rosé, acessíveis também. ele tem um rosé lá, que até tem uma garrafa, acho que uma das garrafas mais bonitas que eu já vi. Sim, rosé sim. da Vila Não, e é Francione. legal você. Mas aí é que tá, Geraldo. Às vezes você investe numa super garrafa e fica caro. Deixa o produto caro. Então, aí o consumidor vai comprar pela embalagem. E uma vez eu necessariamente estava, na minha época de banco, eu estava numa Perdigão, né? Que não era da família ainda, Brandalize. E eu perguntei por que em Friburgo tinha uma linguiça boa e tal, não sei o quê. Aí o diretor da financeira falou assim, é simples, lá o distribuidor compra linguiça de qualidade, o carioca não compra preço. Isso é duro de ouvir, ainda tem isso. Eu acho entendeu? assim, o bacana, e por isso que eu até volto a falar do meu curso, eu acho que o brasileiro hoje ele está muito aberto à informação. Existem muito conteúdo gratuito, não, mas e é muita coisa solta. A pandemia está ativando mais ainda isso. Mas é muita coisa solta. Então, por isso fui que trabalhar, fui fazer pão, fazer comida e tal, botando para... Né? Tem gente que fica o dia inteiro aprendendo aí, estudando, vendo. Tem muita formação legal. Pô. Com certeza. E aí, quando você busca uma informação, você, de repente, no meu caso, eu criei um curso de vinho para orientar, para seguir um caminho, putz, abre tanto a cabeça do consumidor que ele volta a olhar para o vinho com outros olhos. Então, é muito bacana. Olha, Geraldo, 40 segundos, eu queria só agradecer aqui como as pessoas me deram um oizinho, Klinger, Shirley falou aqui, obrigada.
Fala, ó, gente, o Instagram do Geraldo, Gastronomia. Segue Letra ele lá, ele tá minúscula. com um projeto em Niterói muito bacana, tá? Obrigado, Geraldo, Paula. obrigada pelo carinho, foi um Valeu, prazer valeu. estar aqui com você. Vamos Quem marcar quiser fazer outra. pergunta, deixa aí que a gente tá aí Manda sobre pelo pães, inbox. tudo, tá? Exatamente. Beijo grande. Um brinde, meu amigo. Fica com Deus, Tchau, viu? tchau. Você Tudo também. de bom. Obrigada. Você também. Bom Tchau. jantar aí, hein? Fiquei Tá, com água na obrigado. boca.